Bom dia, inicialmente mandar um grande abraço para todos aí do Vitória de para Todos, né? Hoje eu venho falar aqui sobre o futebol feminino brasileiro, que ontem teve um dia muito triste com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo na primeira fase, algo que não ocorria há 28 anos, mas que não, para quem está no meio, surpreende um pouco, mas não muito. Nós tínhamos um grupo com a seleção do Panamá e da Jamaica, a seleção panamenha número 52 no ranking e a jamaicana 43 no ranking, então a gente via que era muito improvável o Brasil ser eliminado na primeira fase, mas a gente vem de um período de 4 anos, né, de uma Copa para outra, com partidas com 25 jogos contra equipes entre as 20 primeiras do ranking mundial, onde a gente teve um aproveitamento mais ou menos de 37%, né, se não me falha a memória, ou seja, foi um período muito inconstante da seleção brasileira. A gente, no nível da América do Sul, a gente conseguiu o título da Copa América, mas já tivemos uma final bem apertada contra a Colômbia, né, que foi 1-0. Então a gente se questiona, né, onde é que nós estamos evoluindo ou não, né? Eu vejo que o futebol feminino no Brasil ele deu uma evoluída nos últimos anos com a profissionalização das atletas, né, os contratos profissionais, especialmente com os times da Série A1, mas a gente tem um calendário ainda muito curto. Nós temos 50% dos times da primeira divisão jogam 15 vezes no Campeonato Brasileiro e os finalistas jogam 21 partidas. Então a gente vê que ainda falta calendário. A gente também acompanha o futebol feminino de base. As nossas meninas sub-13, sub-15, sub-17, elas jogam muito pouco. As sub-20 jogam um pouco mais, mas também ainda é insuficiente. Então a gente tem uma queda na preparação das atletas para chegarem na idade adulta. Elas não vêm jogando muito. E como eu falei, a gente deu uma evoluída, mas a gente precisa evoluir muito mais. E no mundo, né, o futebol feminino vem evoluindo muito. A gente vê a Copa do Mundo, 3 seleções africanas classificadas para a segunda fase e apenas uma da América do Sul. Já na repescagem, tanto o Paraguai quanto o Chile foram eliminados para o Haiti e para o Panamá. A CONCACAF ficou com 5 representantes na Copa e a América do Sul apenas com 3. Agora, o que nós podemos fazer para melhorar, né? A gente tem que pensar principalmente na iniciação esportiva, principalmente nas escolas, na educação física, quando muitos professores naquela primeira idade, na primeira série, dividem os alunos, deixam os meninos jogando futebol e as meninas fazendo outras atividades, né, na educação física. Nós precisamos botar o futebol que seja tanto para meninos quanto para meninas, especialmente nesses primeiros anos escolares, né, digamos da primeira à quinta série, ensino fundamental 1. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar como país, como nação, ter essa atividade tanto para meninas quanto para meninos, né, no futebol na escola. E com isso vai massificar, vai ter mais meninas que vão gostar de jogar futebol e vão poder, dentro do período, né, escolar, buscar também outras alternativas, como as escolinhas, como o ambiente das quadras de rua, dos campos de rua, né, de praças, jogarem futebol. E a gente também precisa aumentar o número de competições de base, né, aumentar o número de jogos, né, que para isso inicialmente se faça regionalizada, saindo campeão regional para disputar o torneio de forma nacional. Né. Podemos também fazer mais atividades como seletivas. O Brasil tem um país muito grande, né, então a gente tem que ver também a cada região, fazer as análises, né, e o diagnóstico correto em cada região. Vou dar o exemplo da última competição sub-14 e sub-16, a Liga de Desenvolvimento. Foram 6 dias, onde metade das equipes jogaram apenas 3 partidas e as outras jogaram 6. E onde é que estão essas meninas sub-14 e sub-16 que jogaram essa competição? Elas estão jogando o que hoje? Então não adianta nós ter uma competição anual com uma semana. A gente precisa ter mais jogos, ter mais competições e precisamos que mais estados estejam envolvidos, porque nessa competição que eu citei, tinham apenas 4 estados representados com as suas equipes. E o Brasil é um país de 26 estados e um Distrito Federal. Então nós temos que enxergar o Brasil com o tamanho que o Brasil é, para a gente poder desenvolver, crescer e fazer um trabalho que seja consistente, que não seja para uma Copa do Mundo ou 2, e sim um trabalho a médio e longo prazo e que ele seja consistente no período. Obrigado, um grande abraço a todos e vamos aí continuar pensando em construir um futebol feminino mais forte no nosso país.